Tá acontecendo aí também das bananeiras produzirem uns cachos feinhos como este daqui? E acontece de você também estar querendo colher cachos como este daqui? Por isso então que nós vamos falar hoje de 4 cuidados valiosos para a bananeira produzir cachos grandes. Fala turma, tudo chique-lique com vocês? Por aqui tudo chique-lique. Bem-vindo ao canal Ser Rural. É um canal onde a gente ajuda quem quiser, quem precisar, a descomplicar a vida no sítio. Por que descomplicar a vida no sítio, né? Se a gente fala que a vida no sítio é uma vida simples, uma vida melhor. Porque o ser humano se afastou tanto da natureza e desse espaço rural de convívio com o campo que hoje, às vezes, para algumas pessoas, para quem perdeu esse conhecimento, para quem deixou de ter essa vivência, isso se torna algo complicado. Então, a gente está aqui tendo experiência, eu, Luciano, com a Ana e com o Gustavo, realizando nesse período da nossa vida esse resgate, retomando experiências rurais aqui no oeste do Paraná e tentando trazer isso aqui no canal. E a primeira questão sobre a bananeira é até um tanto óbvia, porque é a água. Mas apesar de ser um pouco óbvia, é bom a gente reforçar. Para quem não sabe, o nome da bananeira, o nome científico é Musa paradisíaca, ou Musa sp, que na verdade pode ser paradisíaca ou outros níveis de espécie, né? Porque tem mais de 1000 variedades de bananeira, mas é basicamente a musa, que a gente pode chamar cientificamente. E ela é uma planta que necessita uma boa quantidade de água. Inclusive eu vi referências de que a bananeira originou de ambientes que beiram o rio. Então aquela encosta de rio onde tem muita umidade, até a forma que ela se propaga, né? Quebrava uma bananeira no rio, a água levava e aquele pedaço da bananeira que levou aquele tronco, ele se escorava em outro canto da barranca do rio e ali brotava uma nova toceira. E assim a bananeira crescia na natureza e o ser humano com o tempo foi selecionando, foi domesticando. Então a bananeira tem de ser uma planta exigente em água. Ela é a musa da agrofloresta também. Quem faz agrofloresta sabe o quanto ela é boa e importante, mas há condições que até mesmo a bananeira não é recomendada. Por exemplo, em situações de clima mais árido, onde falta água, acaba não sendo tão viável colocar a bananeira porque ela não vai se desenvolver bem nesse tipo de clima, a não ser que quem tem fontes de água para estar suprindo essa falta ou quando não chove, né? Esse cacho que eu mostrei para vocês no início do vídeo, ele tá grande, tá com uma estrutura legal, porém as bananas não estão das melhores. É justamente porque nós passamos um período aí, alguns meses de falta de água aqui no sítio. Então o cacho não se desenvolveu bem, as bananas estão meio quadradinhas, parece que não encheram como deveriam. E uma alternativa para contornar o problema da água, eu vou dar um exemplo sobre esse lindo exemplar de banana que temos aqui no sítio, que é a banana roxa, uma banana mais roxa avermelhada. A gente conseguiu muda recentemente de um vizinho, não produziu cacho ainda, a gente vai para a primeira produção daqui umas semanas, né, a hora que o pé soltar ali o início do cacho. E aqui a gente utiliza bastante a água de reuso, no caso nós coletamos a água da pia da cozinha, que é uma água que não tem uma contaminação que gere problema. E aí aqui a gente está numa situação que é bem ruim no aspecto de solo e água, porque essa área ela é um ponto que houve uma terraplanagem muitos anos atrás. E aí costuma ficar um solo bastante seco nas épocas que dá uma estiagem, e é nesses momentos que a gente compensa com essa água de reuso. E outra questão que pode até parecer óbvia, mas é os nutrientes. A bananeira não vai produzir direito se não tiver uma boa nutrição no solo, porque você imagina, né? Se ela veio naturalmente da beira de rios, são lugares que acaba havendo uma acumulação grande de matéria orgânica, e essa matéria orgânica vai liberando os nutrientes ao longo do tempo. Então temos que oferecer para ela uma boa camada de matéria orgânica em torno da toceira e, quando possível, pôr um composto, um esterco. Eu posso soltar aqui um pouco o solo.
E vocês veem que a gente tem bastante matéria orgânica na superfície, generosamente, né? Madeira, palhas secas. E aqui eu joguei o esterco num raio de 1 metro mais ou menos, porque não é indicado jogar o esterco bem no pé da bananeira, porque as raízes novas não estão aqui próximo do tronco, elas vão estar mais longe, especialmente quando a gente tem um pé grande, né? Que há uma proporcionalidade, quando o pé é maior, as raízes são maiores. Então as raízes novas, elas possivelmente estão explorando uma área mais ampla aqui no entorno da toceira. E essa quebrada no solo aqui ajuda a descompactar, incorpora levemente o esterco e facilita com que, quando eu jogar a água infiltre no solo e vá levando esses minerais do composto mais profundo, onde se encontram as raízes. E o terceiro ponto é luz, né, gente? Há situações que as pessoas moram na cidade, por exemplo, tem no fundo do terreno, de um lado um sobrado, do outro lado um prédio, a bananeira só pega a luz no meio-dia. Isso pode ser uma situação que a bananeira não tem iluminação suficiente para ela cumprir todas as funções metabólicas dela. Então, ela vai acabando gerando uma planta deficiente, uma menor capacidade de crescimento, de geração de frutos. E é importante a gente identificar também que, como existem muitas variedades de bananeiras, nem todas elas têm a mesma exigência de luz. Inclusive, na agrofloresta, a gente pode brincar com isso, como a gente tem os consórcios, a gente chama da estratificação na agrofloresta, a gente pode brincar com as variedades que às vezes precisam de mais ou de menos luz para fazer os consórcios. Essa aqui, por exemplo, é uma banana prata, ela tem um porte mediano, ela suporta uma quantidade de sombra, a gente faz consórcios com ela e ela cresce bem, mas tem outra variedade que eu vou mostrar para vocês agora que é diferente. Já essa variedade aqui, ela é uma variedade mais alta, acho que vocês conseguem ver a diferença, né? Aquela banana prata que a gente estava vendo antes, ela costuma ter um caule mais grosso. Geralmente quando eu vou tirar uns cachos eu consigo alcançar, eu que tenho 1,86 m, a ponteira ali do coração, né, da ponta inferior do cacho, até para cortar e tirar. Essa variedade aqui, eu não consigo fazer isso. Eu não me lembro a vez que eu cortei cacho, que eu consegui alcançar a ponta inferior dele. E o que a gente pode observar aqui, as espécies, as variedades, elas têm portes diferentes, então necessidades de luz diferentes, e esse tipo de comportamento de crescimento pode nos indicar um pouco da necessidade de luz. Você vê que entre aqui uns consórcios que a gente tem na agrofloresta com as árvores, ela fica caneluda, ela quer buscar luz. Então até mesmo quando nós pensamos aqui no sítio os consórcios na agrofloresta, essa aqui é uma variedade que a gente coloca ela num extrato mais alto. O extrato mais alto é um extrato que necessita de um pouco mais de luz. Em comparação à banana prata que a gente estava vendo antes, eu considero como um extrato médio. Então eu posso pôr debaixo de mais árvores ou submetida a um pouco mais de sombra, porque ela tem uma exigência diferente. E a gente sabe, né, pessoal, que o planeta é movido a energia solar. Se a planta não tem a energia que ela precisa para sobreviver, o cacho vai ficar pequeno. E o quarto fator, meu povo, é um que depende muito da gente. Olhem, observem essa toceira aqui. Essa aqui é a última toceira que nós não realizamos manejo aqui no sítio. Eu deixei inclusive para a gente ter possibilidade de documentar e conversar um pouco sobre as experiências de manejo que a gente vem tendo aqui no sítio. Mas observem só, aqui ó, tem um coração, um cacho, 2 cachos, 3 cachos, 4 cachos, e ali do outro lado eu já contei, tem mais uns 4, 5. Então a gente tem para um mesmo espaço, às vezes quase 10 cachos de bananeira sendo produzidos. Todos esses cachos praticamente crescendo ao mesmo tempo. Então tem que ter muita energia para os cachos ficarem bem generosos, bem gordinhos e grandes, né? Então aqui acontece a própria competição de luz entre as bananeiras. Se as bananeiras começam a demonstrar no seu comportamento, se elas começam a deixar de ficar bem eretas,
Isso significa que elas estão desviando de uma sombra. É isso que acontece, os pés das extremidades da toceira vão desviando porque está havendo uma competição por luz entre elas mesmas. Então é muito importante fazer a poda, o raleio da toceira, e essa parte, gente, é uma ciência. É uma ciência e a planta agradece muito. A meta que a gente tem trabalhado aqui no sítio é buscar ter apenas um cacho em pleno desenvolvimento por toceira. Então nós vamos deixar de 1 a 3 indivíduos por toceira, 3 no máximo, situações que eu estou deixando apenas 2 indivíduos, um pé mais de uma idade maior e um mais novinho, para ter uma sucessão, né? E o restante das bananeiras a gente faz virar cobertura. Essa parte de fazer a poda, ela tem bastante detalhe, inclusive essa toceira eu deixei para a gente fazer um segundo vídeo e tratar um pouco mais aprofundado sobre os cuidados que a gente vem tomando para conseguir manejar a bananeira, não ter problema com a broca da bananeira, por exemplo. Luqui! Ei, amigo, tá ajudando a fazer o vídeo? Vem cá! Hein, amigão? Vem cá! Amigão! Aqui, pessoal, eu achei uma toceira que tá boa de exemplificar. Ó, a parte do manejo, tirar as folhas, deixar essas folhas secas longe da toceira para ficar bem arejado. E olha só, quantos indivíduos haviam naquela toceira anterior. Gente, lá às vezes vai ter 20, 30 pés de bananeira em diferentes estágios de desenvolvimento. Aqui a gente mantém 2. Então a jovenzinha está aqui e a mais adulta aqui, que em breve pode estar soltando o cacho. Nós notamos aqui, ó, que a necessidade dela de luz está boa porque o pé está ereto. Ele não está pendendo para o lado e falando para a gente: olha, a luz está faltando para mim. Então é mais ou menos o padrão que a gente tenta manter. E isso, inclusive, né, nos consórcios de agrofloresta, dá espaço para que nem o pé de pitanga, esse pé de uvaia aqui do lado, eles também tenham espaço para crescer, porque naquele caso eu cheguei a perder até mudas por conta da falta de manejo. A bananeira cresceu demais, ela vai abafando outras plantas. Olha que bananinha linda! Nosso estoque, a gente desidrata a banana e disponibiliza ela desidratada lá na nossa lojinha. Para quem quiser conhecer, tem link aqui na descrição. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam. Não esquece de curtir, de compartilhar. Inclusive a gente vai pedir uma ajuda aqui para vocês, porque nós estamos no início do canal. E assim, o YouTube ele mantém o canal bem restrito no início, porque ainda não tem uma contagem de inscritos, de visualização de dados, para que ele possa entregar vários recursos que tem dentro da plataforma. Então a gente está nessa corrida para alcançar 1000 inscritos
e cerca aí de 4.000 horas de visualização. Então, especialmente nessa visualização que a gente precisa de ajuda, que mais pessoas vejam esse conteúdo. Então, se você puder compartilhar com um amigo, para um grupo, para alguém que se tem interesse em ver esse assunto, né? Isso ajuda demais a gente e faz com que nós fiquemos ainda mais animados em continuar fazendo esse trabalho por aqui. Espero que tenha ajudado de alguma forma e nos vemos no próximo vídeo. Sempre avante!